Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Bom dia, comunidade da TV 247. Meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Ilhéa Chama Nanã. E, como sempre, tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês mais uma manhã de quinta-feira. Como todas as manhãs, eu gosto de lembrar sobre a gratidão. Por quê? Para nós da matriz africana, gratidão pode ser considerada como um ebó. Ebó são rituais que nós temos diversos, vários tipos possíveis, que servem para levar coisas ruins, trazer coisas boas, nos ajudar às vezes a se redirecionar, a reconduzir algum comportamento que não é muito, que não nos faz bem. Então, e a gratidão a gente considera como, pode ser considerada como um ebó. Então, eu sou muito grata por estar aqui com vocês, ter esse espaço aqui no Paz e Bem, no 247, esse espaço de troca, onde eu sempre aprendo muito estando aqui com vocês. E dando continuidade na nossa série sobre Ori, tá? Ori, lembrando, para quem está chegando hoje, significa cabeça. Na semana passada, a gente falou sobre alguns gatilhos de autossabotagem, que eu costumo chamar gatilhos de autossabotagem, que, independente do nosso livre-arbítrio e tudo mais, do nosso pré-projeto, a gente, às vezes, tem aqueles gatilhos que faz com que a gente fique patinando, né? Não avance. E aí a Ana Maria Marques Muniz, ela até comentou, meu gatilho é a procrastinação. Estou sempre deixando tudo para a última hora. Antes eu era como você, como eu, que eu falei que eu tenho mania não. Eu gostaria de ser diferente, talvez seja uma mania. Estou sempre envolvida com milhares de assuntos, um monte de coisa ao mesmo tempo. Me sinto sempre atrasada nas coisas que eu estou fazendo. Porque sempre quando eu consigo concluir 2, 3 tarefas, eu estou atrasada com mais 15, 20. Ou que não esteja atrasada, eu tenho ainda, né, na minha lista de tarefas mais 15, 20 coisas para fazer. Aí ela diz, queria fazer muitas coisas. Hoje não quero fazer coisa nenhuma, tá ruim. Olha, Ana Maria, não é só você. Nessa situação que a gente está vivendo, e aí a gente ri e tal, mas primeiro que a procrastinação infelizmente, é algo muito recorrente. E quando você diz, deixar tudo para a última hora, a gente sempre ouviu no Brasil, brasileiro tem maneira de deixar tudo para a última hora, tudo para a última hora. Talvez seja um hábito ruim, uma cultura ruim que a gente tenha, mas também, por outro lado, na atualidade, com a pandemia, com esse isolamento que não isola nada, com a quantidade, com esse luto intermitente que a gente tem vivido, infelizmente, muita gente está assim, né? Muita gente. Eu acredito que a gente tem que ficar atento. Eu entendo que é natural a gente ficar assim, se recolher, que eu costumo dizer, da gente se recolher para se rever, e principalmente um momento como esse que a gente está vivendo, é muito propício para isso, mas a gente não pode deixar aprofundar demais, né? Cair muito no subsolo para ficar doente, né? Então, ficar atenta nessa questão, mas e Brasil sempre teve altos índices de depressão, e a ONU mesmo já né, apontou estudos aí onde, com a política de morte, com a necropolítica que a gente está vivendo, a zero gestão da pandemia e do coronavírus, nós somos o país mais depressivo do mundo, parece. Mas estamos aqui, juntos, juntas e juntes, para não deixar a peteca cair, né? Então, fique atenta, enquanto só tá com aquele momento de vontade de ficar na posição fetal,
e esquecer que o mundo existe lá para retomar as energias e até para se reinventar, mas se precisar de ajuda, né, pedir ajuda, buscar ajuda, isso é importante, muito importante. A gente está atento a isso e está atento também nas pessoas que estão próximos a nós, né? Tá observando filhos, as crianças, os idosos, os adolescentes, seja filho, seja vizinho, amigo, parente, esposa, esposo, a gente precisa estar atento para um cuidar do outro. E aí, hoje eu tinha preparado outro tema para falar sobre, dar continuidade na discussão sobre Ori, mas tivemos algumas perguntas interessantes. Tem a Vilma Lígia, ela diz como o livro. Ela fez um comentário, né? Tem ela e tem o André Machado. Gosto das suas colocações, porém gostaria muito dessas interseções entre a vida e os orixás. Muitas vezes a baixa autoestima advém de uma especificidade de um ou outro. Estou entendendo que na relação com as divindades, né? Com o orixá. Pelo menos é assim que eu penso. Aí depois ela coloca novamente. Como o livre-arbítrio interage com os orixás no contexto do Ori? Seria interessante, né, como Yalorixá, que você fizesse essa intersecção para que soubéssemos quando é orixá, né, o guia, né, o guardião, orixá guardião, e quando são interferências externas. Olha, nós da matriz africana nós temos oráculo, o jogo de búzios, no caso, né, Yalorixá, Babalorixá, que são sacerdotes do culto de orixá. Nós temos o jogo de búzios, tem os babalaôs que tem o Opeleifá, ou seja, nós temos acesso ao búzio. Orumilaifá, que dialoga com a gente já fez outros vídeos falando dessa divindade, que responde no oráculo pra gente. Então, o jogo, ele mostra isso. Então, você pode consultar isso também. Mas eu entendo que, não sei se está aí a sua pergunta, mas e se não ficar claro, você pode questionar, né? Colocar, refazer a pergunta. Eu entendo que Ori, não só eu entendo, como estão aí nos escritos, e como eu expliquei também, Ori é uma divindade individual, de culto individual. E quando a gente nasce, antes de nascer, a gente vai e escolhe o nosso Ori, certo? Lá na casa de Alá, vai até a casa de Olodumare, de Deus, para contar como é que vai ser, para organizar nosso pré-projeto, não só contar, como receber também de Olodumare parte desse pré-projeto. E depois a gente passa por Onibodê, que é o guardião dos portais, e a gente declara ali qual será o nosso pré-projeto. Com isto, eu entendo que o livre-arbítrio, e pelo que observo também, ele é soberano. Ninguém é obrigado a nada. Orixá, ele é nosso ancestral. Eu entendo Orixá como nosso ancestral divinizado. Porém, ninguém tem esse acesso a nós, seja Orixá, seja entidade, passando por cima do nosso livre-arbítrio. Tanto que quando a gente joga, quando vai levantar, qual orixá, né, orixá guardião, para eu ser de Nanã, respondeu lá no jogo, em determinado momento. Mas quem responde, não necessariamente é Nanã, é o Ori que conta. É o Ori que fala pra gente no jogo se a gente tá no caminho, se não tá, qual orixá guardião, porque isso tudo já tá lá no pré-projeto. Se você tem caminho do culto, pelo menos é assim que eu entendo, é assim que eu acredito, não estou colocando aqui como uma regra para nenhum outro terreiro, para nenhum sacerdote, é como eu acredito, eu, Adriana.
Eu e a, né, sacerdotisa de Nanã e a Adriana de Nanã. Eu vejo dessa forma, é assim que eu interpreto. É o Ori que nos diz quem é o orixá guardião. Ora, se você não trouxer esse pré-compromisso, se não está no seu caminho o culto ao orixá, o culto à ancestralidade, não vai ter essa imposição. Aí, se você não tem a vontade, tanto que ninguém é obrigado a nada, você não é obrigado a iniciar. Orixá respeita. Às vezes a gente passa tanto que é como pai, mãe, avô, avó. Eles querem sempre o nosso melhor. E aí eu entendo assim, quais momentos de intervenção? Uma coisa é o que a gente chama de livramento, né? De repente te tirar de uma morte súbita que não estava no seu caminho e às vezes ser distraído por qualquer situação, por qualquer coisa, às vezes um risco de acidente. Quantos livramentos a gente vê aí? Às vezes a gente vê engavetamento que morre 50 pessoas e sai só uma pessoa no meio daquilo. A gente chama de livramento. Uma coisa é isso. Evitar de você morrer fora de hora ou qualquer outra. Te dá intuição, dialogar com você. E aí vai de acordo com a mediunidade de cada pessoa. Tem gente que ouve, tem gente que vê, tem gente que sonha. Tem várias formas da nossa ancestralidade de dialogar com a gente. Agora, outra coisa é impor algo. Impor algo para o seu ori. Certo? Eu já contei em algum vídeo que eu não me preparei, eu não estava no meu projeto de vida ser uma Yalorixá, ser uma sacerdotisa. Eu sempre achei que isso era muita responsabilidade, não era algo que eu queria para mim. E não tenho nenhuma vergonha disso, todos que me conhecem sabem disso, mas quando me foi trazido, né, quando eu recebi esse encargo, quando o Nanã se manifesta para mim com relação ao sacerdócio, eu tinha escolha. Eu poderia dizer não, eu poderia falar, não vou fazer nada disso. Não quero. E eu optei em acolher aquilo que já estava no meu pré-projeto, inclusive. Lembra do livre-arbítrio que a gente traz? Eu podia falar não. Como eu posso falar não a qualquer momento. Como a gente tem várias pessoas que às vezes são iniciadas, frequentaram e tal, passaram por vários processos dentro da religião e depois seguiram o seu caminho. Eu costumo dizer que há pessoas que chegam para passar uma chuva e há pessoas que chegam para passar a vida inteira. E a gente só sabe que aquela pessoa veio para passar a vida inteira quando a vida inteira passar. Então, não tem essa imposição. A gente passa pela iniciação, tudo, mas tudo você é perguntado se é isso mesmo que você quer na hora da iniciação. E se algum momento você decidir que não, por qualquer motivo, o orixá não pode sobrepor ao seu, a isso. Eu entendo dessa forma. Aí tem outras questões, aí eu não vou entrar nas questões do sagrado, que chamam, né, os EOS, os segredos de quarto de santo, que aí são outras questões e aqui não é o espaço para isso. Mas no que tange ao Ori, entre Ori e Orixá, é dessa forma que eu acredito, tá certo? Não só Orixá, como de toda a espiritualidade. Nós temos várias vertentes, segmentos religiosos que lidam com o invisível, não apenas as religiões de matriz africana. E as pessoas, em algum momento, você tem a escolha. É diferente, aí podem falar, mas os casos de obsessão e tal.
Mas aí, tanto que a gente tem o culto ao Ori. A gente tem os ebós, tem os cuidados. Uma coisa é quando o Ori tá doente, tá fraco, ou você tá tão adoecido emocionalmente, com às vezes até problema psiquiátrico, X situações, que você pode não estar totalmente conectado a esse seu pré-projeto, a esse Ori perdido, se deixando levar, né, pela decisão de outras pessoas. Tudo isso é possível. E aí uma coisa é você estar muito fragilizado por qualquer motivo, seja fisicamente ou espiritualmente adoecido, e suscetível a um obsessor, né, ou algo parecido, que é muito presente essa discussão, esse termo no kardecismo, por exemplo, ou acredito que na Umbanda também e tal. Mas quando agora você saudável, ciente das suas faculdades mentais, saudade física, emocionalmente e espiritualmente, o Ori é quem predomina. E aí, se o Ori, ele opta, né? Aí tem várias situações para falar, mas às vezes o Orixá me pega e eu não planejei. Só que você, em algum momento, você optou, você escolheu por isso durante o processo iniciático. Você escolheu. E aí você abre essa porta, mas em um momento, tanto que tem várias pessoas que mudam, né, de ideia e tal, por N motivos, ou às vezes cumpre seu tempo e segue. O André Machado, ele diz, Motumbá, Motumbaxé, Motumbá, André. E obrigado por nos ensinar sobre Ori. Ori é um orixá? O nosso orixá Ogum, Xangô, Nanã, cuida do nosso Ori. Então, como eu disse, nós temos, e aí eu disse também num outro vídeo, Ori é uma divindade, aí a gente pode dizer, né, como Ogum, Xangô e tal. Porém, Ogum, ele tem vários filhos, então o que a gente chama de culto coletivo. Agora, cada Ori é único. Um único Ogum, ele pode cuidar e ter vários filhos. Agora, o seu Ori é só seu. E aí onde a gente diz que o culto ao Ori é um culto individualizado. Diferente do culto a Nanã, que é um culto coletivo, o culto ao Ori é o meu Ori. Uma coisa é Nanã, outra coisa é a Adriana, né? Uma coisa é a Adriana, e a Adriana, e esse Ori aqui, ele não traz só o sacerdócio, eu não sou apenas Yalorixá, eu sou Yalorixá, sou sacerdotisa de Nanã, sou mãe, sou esposa, sou profissional, sou empresária. Então, eu trago vários temas, vários assuntos dentro desse Ori, para além do sacerdócio. Nanã é meu orixá guardião, minha mãe, mas quem prevalece é o Ori. Isso para todas as pessoas. O Ori, ele, tanto que quando a gente vem, se a pessoa vem, a gente vai cuidar do Ori, a gente vai dar o Buri, que é o culto ao Ori da pessoa, às vezes tem gente que confunde, porque a gente às vezes reza para Iemanjá, reza para Oxalá, principalmente se a pessoa não é iniciada. Você fala, mas eu sou então de Iemanjá? Não, a gente já falou sobre isso. Iemanjá, ela ganhou direito ao culto, o direito do cuidado de todos os Oris. Então, como a Yaori, ela é responsável pela saúde do Ori, pela recuperação dos Oris, inclusive. Por isso a gente reza, canta, pede para Iemanjá quando a gente está no Buri, por aquele Ori, pelo cuidado daquele Ori. Assim como Oxalá, lembrando que a de Alá é uma qualidade de Oxalá, então a gente, no culto ao Ori, a gente também celebra Oxalá,
que é aquele que modelou o nosso Ori. São formas da gente resgatar essa energia primordial para acordar esse Ori, né? Para que ele se recupere, para que ele se reconecte com você. Entendeu? Diferente de Nanã, de Oxalá, de Ogum, de Oxum. Tanto que eu nunca vi festa do Ori. A gente faz festa de Nanã, não é? Do Ogum, que é culto coletivo. O Ori a gente cultua mais no fechado, que é algo individual. A gente vem, às vezes a gente reúne, sim, a comunidade toda para cantar, para dançar, para louvar, para festejar, mas é um ritual fechado, que é daquela pessoa, porque todo mundo vem para louvar, para festejar, para que aquele Ori se sinta amado, para ele lembrar o quanto ele é importante para aquela comunidade, para que ele se fortaleça com essa energia, com o fó de toda a família ali cantando, entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido esclarecer essas dúvidas na relação entre Ori e Orixá. Se tiverem mais perguntas, mais questões, mandem aí. Podem tanto me mandar no e-mail que tem aí na descrição do vídeo, pode fazer os comentários no vídeo que eu trago aqui a resposta, né? Se eu souber, se eu não souber, a gente vai buscar. E se não encontrar, não tem problema nenhum de dizer, olha, essa questão, estou pesquisando porque eu não encontrei ainda. Porque eu acho que é assim, ninguém está aqui para se colocando como a última palavra, principalmente se tratando de uma tradição milenar, de um culto milenar, e que a gente remonta aqui no Brasil a partir do Candomblé, tá certo? Bom, eu desejo a todos, todas e todes uma quinta-feira abençoada, com muito calor no coração, com muita fartura, com muita prosperidade, que nenhuma família se sinta desamparada, que todos, todas e todes se sintam aquecidos, coração aquecido, com o corpo aquecido, porque muita gente passando frio e fome no Brasil, que todas as famílias que têm sofrido perdas terríveis se sintam abraçadas, acalentadas e acolhidas, com o coração aquecido. E que todos essas vidas que têm sido ceifadas, muitas antes da hora, visto que se o governo tivesse organizado tudo isso, se tivéssemos tido vacina há mais tempo, que poderia ter acontecido isso, muitas dessas vidas teriam sido preservadas, mas que essas almas sejam acolhidas, sejam recebidas e recebidos por seus ancestrais, sejam acolhidos e acalentados por eles, e sejam bem encaminhados, bem direcionados. Um beijo grande e até quinta-feira que vem.